Olá, tudo bem? Bem, meus amores, vamos dar início a mais uma aula, não é? Hoje a nossa aula será sobre empreendedorismo, não é? Vamos entender o que é que essa nossa aula de empreendedorismo vai nos ensinar hoje, tá bom, meus amores? Peguem o livro de vocês, abram na página 14 e olha o título do nosso conteúdo que nós iremos trabalhar hoje. Como mudei? É um questionamento, é uma pergunta. Vai falar sobre uma fase pela qual vocês estão passando e pela qual eu já passei. Conheço muito bem o que acontece nessa fase, chamada de adolescência. É um período, não é uma passagem. Eu era criança, aí eu passo da fase de ser criança para a fase adulta. Esse espaço aqui entre a minha infância e a minha fase adulta, esse espaço aqui, olha só, esse espaço nós chamamos de adolescência. É uma fase, é uma passagem, é sobre isso que nós iremos falar. Iremos falar também, meus amores, sobre transformação. Quais são as transformações físicas, psicológicas pelas quais nós passamos quando estamos nessa fase da nossa vida, que é a fase assim dos questionamentos, que há aquelas grandes transformações na nossa vida, não é? Um dia nós éramos como esse limãozinho aqui, e aí esse limão passa por uma transformação e se transforma em um suco, viu? Ele no início era um limão, passou por uma grande transformação e se transformou em uma limonada. Isso foi uma transformação pela qual o limão passou e também são as transformações que ocorrem na nossa vida. Nós temos aí a fase da infância, a fase da adolescência, a fase adulta, não é? E a fase é o período que nós nos tornamos idosos, a velhice. Mas bem, meus amores, observem que tem 3 perguntas antes de nós darmos início à nossa aula. A primeira delas diz assim: que mudanças estão acontecendo em seu mundo interior? A segunda: você se percebe criança, adolescente ou jovem? E a terceira: o que significa amadurecer? O texto, o conteúdo, vai nos dar as respostas para cada uma dessas perguntas. Acompanhe a minha leitura, vamos lá? A adolescência, como eu falei, meus amores, é um marco que representa a passagem da infância para a idade adulta. Foi o que eu expliquei para vocês, lembra? Que eu utilizei até aqui as minhas mãos, não é? A mão esquerda como sendo a fase da infância, a mão direita como sendo a fase adulta e esse intervalo de tempo aqui, esse espaço, ou seja, essa minha abertura que eu dei aqui entre as minhas mãos, esse espaço nós chamamos da fase da adolescência. E nesse período da adolescência, realmente, essas mudanças interiores, essas mudanças que acontecem dentro do nosso corpo, interiormente falando, elas mexem mesmo com a nossa capacidade de entender as coisas, com a nossa capacidade de nos relacionarmos com os outros, causa um medo, uma tensão, uma angústia, porque é uma mudança que está acontecendo, não é? Também é uma fase que você não consegue nem dizer. Você nem consegue dizer que é criança, você não consegue dizer que é uma adolescente, nem quem é o quanto você é jovem, não é? E também você já tem que começar a entender que tudo na tua vida está se transformando, ou seja, está amadurecendo. Essa fase pode ser muito angustiante, como eu falei para vocês, não é? Novos interesses, novos amigos, novas ideias, as mudanças corporais, a insegurança com a nossa imagem e com a aceitação no grupo, a autocrítica, os novos conhecimentos, tudo isso vai acontecer. Porque as coisas, né? Um dia nós éramos crianças e de repente nós estamos caminhando para nos tornar adultos. E aí essa fase, esse caminho, esse percorrer, essa trilha, nós chamamos da fase da adolescência. E nessa fase da adolescência acontecem as mudanças internas e as mudanças externas, não é? Você
Os teus amigos vão mudar, não é? Porque é óbvio, não, professora, tem amigos que são meus amigos desde que são crianças e que estudam comigo até hoje, tudo bem, mas você vai se relacionar com outras pessoas, com outras meninos e meninas que estão também na fase da adolescência, que também estão sofrendo essas mudanças no corpo. Teu corpo era um quando você era uma criança, agora já começam, não é, a sofrer uma série de transformações. O corpo das meninas passa por uma série de transformações internas e externas. O corpo dos meninos também, a voz muda, não é? Não é mais aquela vozinha fininha, bem fininha, já é uma voz mais grave, não é? As meninas também, o corpo vai tomando uma outra forma, vão acontecendo transformações também internas no nosso corpo. Isso tudo causa uma insegurança, causa uma incerteza. A nossa imagem muda tanto que nessa fase é uma fase de aceitação que é muito difícil. É muito difícil você aceitar, ver aquela espinha que aparece aqui e o mundo acabou porque aquela espinha apareceu. Nossa, mãe, o mundo acabou. Meu Deus, uma espinha. Meu Deus, o que são esses pelos nascendo em todo o meu corpo? Os meninos, meu Deus, está começando a nascer pelos no meu rosto. E esse gogozinho aqui que fica saliente, a voz engrossa, não é? Essas transformações mexem com a nossa autoestima, deixam a gente mesmo insegura. E aí, para você aceitar, é muito complicado. E também tem a autocrítica. Nós nos tornamos críticos de nós mesmos, não é? Começamos a olhar para nós, a nos vigiar, a julgar a nós mesmos de uma maneira muito violenta, muito agressiva. E tudo isso realmente vai transformar e impactar a nossa vida. Nós vamos passar pela adolescência. Eu já passei pela adolescência e eu digo, meus amores, realmente é uma fase do conhecer as coisas e do se descobrir, mas se você tiver um equilíbrio, buscar um equilíbrio nessas forças todas, você vai conseguir também encontrar uma direção, um caminho para você seguir. São muitas escolhas a fazer. E há quem diga que tudo que o jovem precisa fazer é estudar. Mas cada dia é um novo universo que se abre à sua frente, sem respostas prontas. Amadurecer não significa ficar aborrecido, infeliz ou com as ideias enrijecidas. Você pode continuar tendo um lado criança, independentemente da idade, como quando estiver jogando videogame, rindo com os amigos, curtindo um filme ou fazendo coisas divertidas com o que gosta ou mesmo sozinho, não é? Toda essa fase, é claro que isso é um processo, você já não vai mais ser criança e aí você vai se tornar um adulto. Mas isso não precisa ser algo traumático. Você não vai se transformar em um adulto só porque você vai se transformar em uma pessoa séria, rígida, inflexível, que você não pode mais, nossa, com 30 anos, jogar videogame, que absurdo, não pode. Meu Deus, 40 anos, um homem usando tênis, um boné, não precisa, você vai amadurecer, você vai conseguir se descobrir, você vai se conhecer, mas você não precisa se transformar em uma pessoa infeliz, como diz o texto aqui, uma pessoa aborrecida, zangada com o mundo, porque já não é mais criança, já não é mais adolescente, já é uma adulta e está caminhando para a velhice. Isso não é o fim, isso é um começo. Todas as fases são um começo. E todas as fases, meu amor, são um ciclo na nossa vida. E os ciclos, eles se fecham. E eles se fecham, e quando isso acontece, não é o final, e sim um convite para um novo começo, uma nova oportunidade, coisas novas, uma nova fase a ser totalmente descoberta por nós. Os ciclos se fecham, mas quando eles se fecham, eles deixam a experiência de vida, que vai nos ajudar a enfrentar a nova fase que virá. Ao crescer, você também pode continuar com o lado intenso da adolescência, para quando, por exemplo, precisar defender suas ideias e buscar o respeito das pessoas. E ainda ter dúvidas existenciais e questionar o significado das coisas e a validade do que pedem para você fazer. Amadurecer não é deixar o que fomos para trás, é escolher a atitude mais adequada a cada situação.
Veja a seguir algumas atitudes que podem ajudá-lo a passar por essa fase com mais tranquilidade. Mas vamos voltar aqui só porque eu quero pegar uma frasezinha para a gente poder entender, quando ele diz assim, ó, ao crescer, você também pode continuar com o lado intenso da adolescência, para quando, por exemplo, precisar defender suas ideias e buscar o respeito das pessoas. Quando você é adolescente, você quer mudar o mundo, transformar as coisas. Você tem uma opinião e ela não muda, ela não se transforma. Você quer lutar, você quer brigar por tudo. Você acha que você não acredita que é imortal e que tudo você vai resolver, você vai transformar. E ao longo da nossa vida, nós vamos passar por situações, meus amores, que nós vamos nos deparar com momentos em que a gente não pode solucionar tudo, em que a gente não pode mudar certas coisas, que a gente não pode reter a vida na nossa mão, prender ela, ficar, não se pode ser criança para sempre, eu não posso ser adolescente para sempre, mas eu posso aprender a conviver com essas novas fases que virão. E sim, porque elas virão, porque na adolescência a gente quer contestar mesmo, nós não queremos, a gente costuma entrar em conflito com os pais, conflito de ideias, conflito de pensamento, conflito de comportamento, acreditamos que podemos viver sozinhos e que podemos solucionar tudo, e que está todo mundo contra nós. Mas não é só isso. É claro que está havendo conflitos, mudanças e transformações, mas quando você chegar na fase adulta, você não precisa esquecer ou enterrar a sua adolescência. Quando você tem uma ideia, como é o que ele diz aqui no texto, que você tem algo que você acredita, vai lá naquela tua força da adolescência que você tinha para defender os teus ideais e defende as tuas ideias, luta por ela com aquela mesma garra que você tinha na adolescência. Que é isso o que o parágrafo está deixando bem claro para nós. Página 15. Registrar os sonhos. Ao elaborar um diário pessoal ou um blog, você consegue olhar com certo distanciamento o que se passa em seus pensamentos e sentimentos. Escrever o que sente, pensa e deseja pode ajudá-lo a manter a memória de suas experiências e proporcionar a chance de rever a si mesmo e aprender com as suas experiências. Sim, meu amor. Nesse processo de mudança, tudo para o teu crescimento é muito válido. E quando ele diz aqui que registrar os teus sonhos, quando você pega um caderninho, ou então quando você vai mesmo para o blog e que você vai escrever sobre algo que você praticou, esse distanciamento que ele está falando é que você consegue enxergar e ver e pensar sobre algo que você fez. A isso nós chamamos de distanciamento. Quando eu consigo pensar sobre algo que eu fiz ontem, não é? Por exemplo, eu vou lá no meu diário, meu querido diário. Ontem eu briguei com a minha amiga, porque eu cortei o meu cabelo e ela disse que o corte não ficou muito bom, então nós discutimos bastante. Quando eu, no outro dia, ou então no final desse mesmo dia, escrevo sobre isso quer dizer que eu vou começar a pensar sobre aquele momento, refletir sobre aquela situação, e aí eu posso chegar a algumas conclusões. Será que valia a pena ter brigado com minha grande amiga só porque ela mostrou para mim a opinião dela, só porque ela me deu a opinião dela? Será que eu sou tão egoísta assim, que eu penso tanto assim em mim, que não aceito a opinião dos outros? Ela é minha amiga e a opinião dela pode somar, pode me ajudar, pode me transformar e me melhorar. Será que vale a pena ter brigado? Então, quando eu me distancio, eu posso entender os meus sentimentos, posso mudar os meus pensamentos e o meu entendimento daquela situação pela qual eu passei. E posso entender que talvez o meu comportamento nem precisasse ser da forma como foi, que eu poderia ter resolvido de outra maneira. Conversar e compartilhar. Se o diário é uma forma de conversar consigo mesmo, também vale a dica de falar com alguém de sua confiança a respeito de si e da vida. É surpreendente como podemos nos conhecer escutando nossas próprias palavras e observando o reflexo do que falamos nas reações do outro em uma conversa aberta. Quem são as pessoas com as quais você mais gosta de conversar? Você tem pessoas com quem converse à vontade? Se sim, que tal pensar em conversar com ela nos próximos dias? Também é bom ajudar as pessoas
da mesma forma, escutando o que elas têm a dizer. Sim, meus amores, quando eu confio em alguém, que eu vou conversar com ela, e aqui eu vou abrir um parênteses, que eu quero dizer para vocês, meninos e meninas adolescentes, vocês têm aí um grande e uma grande amiga, o pai e a mãe. O quê? Eu contar minhas coisas para minha mãe, para o meu pai? Nunca. Pois eu digo para vocês, sempre. Contem para o papai e para a mamãe, sempre. Tudo. Conversem com eles sobre todas as coisas. E sim, conversem com eles sobre suas angústias, sobre seus questionamentos, sobre as suas aflições, sobre as suas descobertas. Porque quando você está conversando, como diz o texto, não é? É surpreendente como podemos nos conhecer escutando nossas próprias palavras e observando o reflexo do que falamos na reação das pessoas. Que quando eu estou conversando com alguém que eu digo assim, estou conversando lá com ela e digo, nossa, que menino feio, nossa, que não sei o quê. As reações que ela faz, o rosto dela, as feições, o comportamento dela, diante do que eu estou falando, já me diz, olha, o que eu estou falando não é tão bacana assim, porque na hora que eu falei assim, nossa, que menina feia, que cabelo feio, ela franziu a testa e fez assim, nossa. Como quem diz assim, nunca pensei que ela tivesse esse pensamento ou que agisse dessa forma. Então ali eu já vou tentar pensar, tem alguma coisa errada com esse meu comportamento. E quando eu também estou conversando com as pessoas, eu digo, nossa, eu fiz isso mesmo, será mesmo que eu fiz isso? Então, é sempre bom buscar esse diálogo. Aqui o que não é uma boa alternativa é você se fechar. Ficar apenas com o teu diário e não conversar com ninguém, não estabelecer um relacionamento com alguém. Olha só, você chegar para sua mãe e dizer assim, mamãe, eu quero conversar com você, sua mãe larga tudo e vai. Não te preocupa com o que você vai dizer para ela, não. Ela é tua mãe, tua melhor amiga. Ela vai mudar as feições do rosto, mas ela também vai ser uma boa ouvinte e uma excelente conselheira. Vai poder orientar você.